Vamos lá, dobras e falhas, registros e deformação das rochas, né? Eu criei aqui uma introdução para a gente começar ali no começo dos séculos 18 e 19, quando a geologia, naquela época eram ciências naturais, né? Eram cientistas naturais, estavam aí lançando os princípios, né, das geociências, né, que dariam origem à geologia, às ciências da Terra moderna, né? E aí, bom, eles concluíram que a maioria das rochas sedimentares é originalmente depositada no fundo do mar, como uma camada horizontal, né, inicialmente mole e posteriormente enrijecida com o tempo. Eu creio que vocês já conheçam esse processo, né? Mas aí o que aconteceu? Esses cientistas, né, daquele século XVIII, XIX, eles ficavam intrigados, né, porque eles viam aquelas rochas endurecidas, litificadas, né, mas elas eram inclinadas, encurvadas, fraturadas. Como é que pode, né? A rocha, ela é rígida e ela está curvada, né? Como, por exemplo, aqui na imagem a gente vê, né? Então, como todo cientista, começam as perguntas, formulação de hipóteses, né? Que forças poderiam ter deformado essas rochas duras, né? Desse modo, né? Como que a gente constrói uma história para isso, né? Como eu posso dizer que as rochas que eu vejo nesse afloramento chegaram a isso, né? Qual é a história disso, né? É uma história de milhares de anos, né? Que forças, o que fez com que isso acontecesse, né? Pois é, né? Essas são as perguntas. Hoje, né? Eles também iriam se perguntar como a deformação se relaciona com a tectônica de placa, né? Com a tectônica de placa, né? Percebe que hoje vocês têm esse conhecimento, né? Todo estudo que começa lá no século XVIII, XIX, né? É uma evolução, chega aqui até nossos dias aqui. Eu creio que vocês hoje já consigam descrever a história desse afloramento, como ele chegou ali. Mas vamos mais um pouquinho em frente aqui, que eu coloquei aqui, né? Mais algumas perguntas, né? Que tipos de rochas eram originalmente, né? O que aconteceu com elas? Se fossem deformadas por forças tectônicas, qual natureza da deformação e que tipo de forças causaram, né? Bom, vocês já viram isso. Eu creio que à medida que eu for aqui fazendo essa narrativa, vocês vão lembrando das nossas, pelo menos, 2 aulas anteriores, né? Então, eu coloquei aqui já aquela figura que conta a viagem dos sedimentos clásticos, né? Que até então eles possuíam esse conhecimento, já tudo bonitinho, né? Mas eles ainda estavam colocando os primeiros fundamentos, né? Para até chegar na geologia moderna de hoje, né? A questão da tectônica de placa, dinâmica interna da Terra, tudo isso que tem a ver com a figurinha ali embaixo, a segunda, né? Que eu coloquei ali um processo de subducção. Nesse processo de subducção, a gente vê todos aqueles sedimentos acumulados também sendo subductados, né? Então, com muita água, né? Que muda ali as propriedades, né? De fusão das rochas e faz com que elas ascendam, né, e sejam expelidas através do vulcanismo que nós já aprendemos, que nós já estudamos, seja por conduto central,
seja por fissuras que fazem aqueles derrames basálticos, riolíticos, andesíticos que a gente viu, né, que estão associados às dorsais mais oceânicas, que tem a ver com a abertura do Oceano Atlântico, por exemplo, que nós vimos, né, e ao mesmo tempo, né, a colisão de uma placa em relação à outra. E aí a gente tem um processo de orogenia, né, de formação das cordilheiras, como, por exemplo, a dos Andes. Então, esse modelo, eu creio que vocês já conheçam e bem, né, porque percebe, né, esse modelo subsidia muita coisa do que a gente vem contando, né, vem aqui narrando para vocês, né. E aí a gente pode explicar coisas, como a aula anterior, que a gente falou sobre os sismos, os terremotos, né? Vocês lembram, né? O deslocamento entre dois blocos, né? Vão gerar ali as ondas sísmicas, e aí nós temos os terremotos, né? Que são as ondas se propagando pela crosta terrestre. Nós vimos lá os dois tipos principais de ondas, estudamos isso, né, que foi, inclusive, tema da prova passada, né, e eu coloquei ali do lado direito acima, né, um afloramento típico, né, bastante interessante, de uma falha, né, onde um bloco desliza em relação ao outro, né, olha que foto bonita, né? Então a gente tem ali uma camada guia, dá para perceber direitinho pela coloração das camadas, né? A deslizamento, né, de um bloco em relação ao outro, né? Um afloramento bastante bonito. E se eu mostro isso para vocês, tenho certeza que vocês já conseguem descrever a história, né? Como que chegou a essa feição, né? Interessante, né? Mais um pouquinho aí, né? Na busca por respostas, né? Os geólogos vão encontrando, né? Padrões e deformações similares no mundo inteiro, né? Então, alguns conceitos podem explicar, em geral, por que e como as rochas são deformadas, né? No entanto, devemos aprender, né, as feições das rochas antes de podermos observar os padrões de deformações. Então, o que acontece? Os cientistas vão buscando deformações similares, eles vão encontrando deformações similares no mundo, né, e vão construindo aquilo, né, vão vendo as feições, texturas, né, para depois conseguir construir um modelo disso tudo, né. Então, aqui alguns exemplos, né? Então, eles percebem feições como dobras e falhas, né? Que são formas de deformação mais comuns em rochas sedimentares, metamórficas e ígneas, né? Que formam a crosta terrestre. Então, por exemplo, eu coloquei um exemplo ali, ó, uma dobra, né? As rochas são dobradas como uma roupa, né? Mesmo uma roupa que quando você sobe uma manga, né, de uma camisa, a gente vai dobrando, né? E isso acontece ali com as rochas, né? Então ela vai ficar enrugada também e vai criando várias feições, né? Essas dobras todas aí, enfim, montando um arranjo até bastante complexo, muitas vezes de dobramentos, né? E em alguns momentos causa o rompimento, como aquele afloramento que eu mostrei para você, né? E até formas assim bastante mais complexas, né? Como essa outra ali, a terceira que eu coloquei ali, né? Então, dobras e falhas, né, são as principais formas de deformação em rochas sedimentares, metamórficas e ígneas, né, que formam a crosta terrestre, né? Eu achei aqui uma coisa bastante interessante, e eu já havia falado isso
nas aulas anteriores, e se eu não me engano, numa das questões, a gente tinha lá, numa das questões eu falava sobre o comportamento rúptil e dúctil, né, o comportamento frágil e plástico, e eu falei para vocês que eu queria que vocês conhecessem, né, esse conceito, né, que a gente ia precisar mais adiante, enfim, né? E propositalmente eu também coloquei ali na nossa prova ali, dentro das afirmações que vocês tinham que escolher, estudar, etc. Né? Olha que interessante, né? Aqui você tem uma rocha, né? Um testemunho sem deformação, e você aplica uma força. Você aplica uma força nesse corpo de prova, né? Digamos aqui que a força ela é no sentido vertical, que a gente chama axial, né? E olha que interessante, né? Perceba ali no meio ali, né? O padrão de fraturamento do corpo de prova, do testemunho. Olha que interessante, né? A gente está vendo ali um sistema ali de falhamento, de fraturamento, né? Eu não sei se eu coloquei aqui, mas muitas vezes a gente encontra esses padrões nas rochas, né, em macro escala. Muito interessante, né? Olha, a gente vai encontrar esse padrão. Então, percebe ali, aquele ensaio em laboratório, ele foi feito, né, sob condições frágeis, né, como se estivesse nas porções mais superiores da crosta, né? Então, lembrando, né, ali as temperaturas são mais baixas, a gente está em pressões mais baixas, então ali o material é frágil, né, ele tem um comportamento rúptil. Olha que interessante, né? Agora, o outro ali, né, o terceiro, né, também foi submetido a uma deformação. Só que em laboratório, né, eles simularam condições similares, né, semelhantes às porções mais profundas da crosta, ou seja, com temperaturas elevadas e pressões elevadas. Né? Olha que interessante a diferença, né, da morfologia dos corpos de prova. Né? Um fraturou, né, falhou, fraturou, apresentou um sistema de fraturamentos menores conjugados àqueles falhamentos principais, né? E mais, perceba que esse padrão de falhamento, fraturamento, né? Ele representa a direção das forças aplicadas, no caso axial, né, vertical. Né? Agora, imagine uma crosta que vai sendo submetida ao longo da sua era, da sua história geológica, por diferentes direções de força. Né? Então, o padrão vai se modificando. Né? E aí o terceiro corpo de prova ali, né, quer dizer, o segundo corpo de prova ensaiado ali, já o resultado, né, percebe que ele é dúctil, ele é plástico, né, não apresentou até aquele momento ali nenhum padrão de fraturamento, né, ele é plástico, né, ele está moldado ali, né, ficou bojudo, olha que interessante. Também representando o sentido, né, a direção da aplicação das pressões ali que ele está sendo submetido. Tá? Então, bastante interessante, né, que eu quero que vocês entendam, né, então, dobras e falhas, né, e o comportamento dúctil e o comportamento frágil, né,
Então, aquilo tem a ver com as tensões, com as forças aplicadas, né? E em que posição, né? Em que profundidade da crosta está aquela rocha, né? Então, se a crosta está numa posição superior, ela vai ser falhada, ela vai ser fraturada, né? E a gente vai ver esse conjunto de fraturamentos associados, né? Esse escopo de falhas aí, segundo as direções, sentidos das forças, né? E em porções mais profundas da crosta, né? Então o material ele é dúctil, ele é plástico. Então as tensões são aplicadas, né? As placas vão sendo comprimidas uma em relação à outra, né? E elas vão sendo dobradas lá embaixo e vão sendo falhadas mais acima, né? Mais acima nas porções mais rasas da crosta, né? Da litosfera. Tá? Então, espero que vocês tenham entendido esse modelo que eu expliquei. Tudo bem, pessoal? Me dá um retorno, entenderam? Falhas, dobras, rúptil, dúctil, as tensões aplicadas e a posição em que essas rochas, né, onde elas estão, a profundidade, desculpa, que elas estão na crosta terrestre. Tudo bem? Me dá um retorno, pode falar, pode ir para o chat. Tudo bem, Stefane? Beleza, Adriana, tudo bem? Se eu pedir para vocês me contarem a historinha, vocês conseguem contar, não é verdade? Ótimo. Tudo bem, Júlia? Ok, Júlia, foi você que caiu na prova lá, né? Que a gente tentou te resgatar e deu certo, não foi? Fui eu mesma, professor. Ah, tá. Ainda bem que deu certo, viu? Eu não sei Ainda o que bem. eu fiz, mas deu certo. Você Obrigada. foi bem? A nota foi boa? Tirei 8,5. Opa, beleza, hein? Ó, você te salvei, hein? Realmente, obrigada. Tá bom, deu tudo certo, né? Eu fiquei meio assim, porque eu também foi meu primeiro uso do Moodle, assim, avaliação, essas coisas, mas ótimo, tudo bem. Olha só, pessoal, então vamos continuar aqui, deixa eu ampliar aqui. Olha, então, né, vamos fazer mais uma conexão. Agora, importante. Então, rúptil, dúctil, que profundidade estamos na litosfera, e a gente está falando nas tensões aplicadas ali, né? Sentido, direção dessas forças todas. Então, vejam bem, a gente tem ali 3 tipos de forças que deformam as rochas. Tá? Então, esse slide eu mostro isso para vocês. As forças compressivas, né, que apertam e encurtam aquele corpo de prova, que apertam e encurtam, né, as placas rígidas da Terra. Né? Então, deem uma olhada ali, tensão compressiva, né? Deem uma olhada abaixo, né, nas feições. Então, olhem nas setinhas, né? Elas estão em sentidos aí, uma em direção à outra, né? Elas estão convergindo, né? Se ela tiver num ambiente mais profundo, né? Olha lá, ela vai ter um comportamento dúctil, ela começa a dobrar. Se ela tiver em uma posição mais rasa da crosta, da litosfera, perceba que ela vai falhar, um bloco vai deslizar em relação ao outro, né? Aí eu coloquei ali forças extensionais que alongam o corpo e tendem a segmentá-lo. Né? Então, olha lá, tensão distensiva, né? As forças são opostas.
Olha ali que interessante, né? Então, aquele bloquinho, né? Ele tende a... É como um chiclete, né? Que a gente puxa, né? Você sabe que ele tem um afinamento do material, um afinamento crustal ali, né? Interessante. Mas se ele também tiver numa porção mais rasa da litosfera, né? Um bloco vai deslizar em relação ao outro, né? Percebe que na primeira situação, né, nas compressivas, vai ter um cavalgamento, né, entre os dois blocos. No processo extensional, ele tem ali uma distensão, né? Um bloco desliza em relação ao outro, né? E as forças de cisalhamento, né, é que empurram um dos dois lados de um corpo em direção aos opostas, né? Então percebe, né? As forças são aplicadas, assim, elas estão opostas, mas paralelas ali, né? Olha que interessante, né? Então elas deslizam ali, não há encurtamento nem alongamento crustal, mas você tem ali um deslizamento entre os dois blocos principais. Interessante, né? Vamos fazer uma conexão agora com o que nós vimos nas aulas anteriores e até agora o que eu contei para vocês, né? Lembram desse slide em que eu mostrei as principais placas, né? E que constituem toda a nossa crosta, né? E as setinhas ali indicam a direção em que elas vão ali, e tem até uma média de quanto elas se movimentam por ano, né? Tem placa ali de 10,1 centímetro por ano, tem plaquinha ali 7,6, né? Tá. E aí, eu peguei o modelinho de blocos, né, e coloquei mais ou menos ali onde nós temos puxa, não estou, mas aqui, né, onde a gente, olha, vamos pegar o primeiro que eu falei que eram tensões compressivas. Lembram aqui, ó, as tensões compressivas. Isso aqui está acontecendo aqui, olha, a placa sul-americana aqui com essa placa aqui, né? A placa aqui do Pacífico, né? Olha aqui, ó. Aqui a gente está tendo compressão, a gente está tendo o encurtamento de material ali da crosta. Agora vamos pegar aqui vamos pegar, puxa, não está indo aqui. Agora aqui, olha, tensão distensiva, né? Então a gente está tendo ali, ó. Olha aqui, está acontecendo aqui no meio das cadeias mesoceânicas, né? Aqui na costa africana, aqui entre a África e a América do Sul, né? Olha aqui, tensões de cisalhamento, né? Estão correndo aqui, né? Clássico, né? Aqui na falha aqui de Santo André, nessa região aqui, lá nos Estados Unidos, né? Então, pegamos aqui esse modelo aqui que nós fomos construindo, né? E olha só, né? Aplicamos aqui no nosso sistema Terra, aqui, placas tectônicas. Né? Tudo bem? Conseguem visualizar? Tudo bem? Passo a passo, ok? Tudo bem, pessoal? Aqui eu vou me ater um pouco às falhas, né? Então, eu vou estar falando aqui sobre as deformações rúpteis, né? Lembram que aqui eu mostrei para vocês, né, no corpo de prova, já ensaiado no centro, né? Veja ali, né, a gente tem as falhas,
um falhamento principal que parece um X, né? E a gente tem fraturas associadas, né, a todo essas tensões aplicadas, todo esse falhamento, né? Então, a gente tem, eu pus aqui, olha, existem tipos de fraturas, né? Eu dividi aqui em falhas e juntas, né? Quero dar um pouquinho de atenção para isso, porque mais para frente eu mostro para vocês, né, em função da atuação do intemperismo, seja físico e químico, e depois na construção, né, de solos, né, o momento em que a vida vai invadindo, né, toda essa região da superfície da litosfera, né, essa interação com a hidrosfera, tudo ali, né, e a vida começa a se apossar, né, disso tudo. Então, é bastante interessante a gente visualizar essas coisinhas, né? Então, uma falha é uma fratura com movimento relativo das rochas em ambos os lados paralelos da fratura, né? E tem movimentos mais amplos, movimentos significativos, né? Uma junta ou fissura, né, a gente tipifica, né, onde não houve um movimento apreciável, né, entre os lados, né? Então, aqui eu coloquei duas fotos para mostrar para vocês, né? Então, primeiro ali, a gente tem ali uma falha, né? A gente pode ver, tem uma pessoa ali que serve de escala. Então, pela coloração das rochas, a gente visualiza, né? A gente obteve, houve um deslocamento grande, né, entre os dois lados, né? E a foto do lado, percebam, eu quis mostrar para vocês essas juntas, né? Parece assim, no final ali, parece uns ladrilhos, né? Uns pisos, né? E, enfim, em função do tipo da rocha, do material, uma série de coisas, ela deu aquele padrão de juntas ali, de fissuramentos, né? Mas percebam que é local ali, né? Ela está simplesmente, parece dar uma sensação que está simplesmente ali quebrada, né? Que não houve um deslocamento entre os lados, dá uma sensação de quebrado, como um piso, né? Um ladrilho, um azulejo que quebra, né? Então, é isso o meu objetivo, essa sensação que eu queria mostrar para vocês, né? Então, eu gostaria que vocês já começassem a perceber o que acontece quando isso está exposto à superfície, né? Aos efeitos do clima, né? As águas meteóricas, enfim, tudo que está acontecendo, né? As águas que infiltram, e nas altas latitudes aquilo congela, enfim, o que vai acontecendo ali, né, com todo esse material exposto à superfície, né? Lembro, né, do processo de erosão, né? Processo de intemperismo físico, químico, né? Degradação, decomposição, fraturamento da rocha. Então, mais um pouquinho aqui. Bom, essas juntas, né, essas fissuras, elas são encontradas aí em várias exposições aí. A gente anda pelas estradas, é bastante comum, né? Aqueles cortes de estradas, quando vocês estão viajando, vocês verem essas sistemas de juntas, fissuras das rochas, né? Às vezes a gente fica andando, fica olhando os padrões, né? Puxa, como aquilo formou e coisa e tal, né? Então, isso é encontrado, né? E são causados aí por vários tipos de forças, né? Olha,
o que eu escrevi aqui, né, que eu queria mostrar para vocês nesse slide, né? Ok, esse slide é justamente isso. Então, eu queria mostrar as diversas formas, né, padrões que essas juntas podem formar. Então, a gente tem, por exemplo, ali a gente tem na primeira, lá no alto, né, uma dobra, né, um sistema de dobras ali, talvez são rochas metamórficas, né? Percebe que junto com a dobra, o sistema dobrado, a gente tem sistemas de juntas, pequenos fraturamentos ali, né? E perceba, né? A água deve filtrar ali, já começa a ter grama nascendo, os materiais vão sendo alterados, decompostos, né? Abaixo, ali são também juntas, né? Juntas colunares, que a gente chama. Aquilo é um ambiente ígneo, né? Vulcânico, aquilo é formado. Né? Aqueles bloquinhos, eles são hexagonais, né? O padrão que eles formam, bastante interessante isso, a gente encontrar esses afloramentos, né? São disjunções colunares, a gente chama, né? Abaixo, olha que interessante, a gente tem um dique. Perceba que a rocha clara é um tipo de rocha, e a rocha escura é um outro tipo. Né? Vocês lembram lá no vulcanismo, a gente tem, quando a rocha vem da câmara magmática e ela vai subindo, né? Aquele material ele vai buscando o caminho, né? Ele vai sendo injetado ali na crosta ali e vai tá sob pressão, né? Ele vai injetando aquilo, ele cria esses diques, né? Depois eles extravasam no conduto central ou nos canais secundários, né? E depois eles esfriam e litificam, formam esses diques, né? Ali a gente também tem fraturas e tal. Os outros dois são sistemas de fraturamentos em basaltos, lembram, né? O vulcanismo fissural, né? Então, esses duas fotos representam derrames de lavas basálticas, né? E ali a gente tem eventos diferentes de derrames. A gente imagina que você tem um derrame, vem um período, tem um grande derrame, aí cessa. Percebe que aquele derrame ele está exposto ao clima, né? Então ele tem um processo de intemperismo, de erosão, né? Depois passa algum tempo e a gente tem outro evento, né? E uma nova camada de basalto agora se deposita, né? Sobre a alteração do derrame anterior. E isso fica impresso na rocha, né? Olha que interessante, né? É muito interessante tudo isso. Depois, isso traz consequências quando a gente vai construir grandes estruturas, como barragens, né? Que a gente pode ter sismos e deslocamentos entre esses dois grandes corpos de derrames e coisa e tal. Mais para frente a gente pode conversar um pouco mais sobre isso. Tudo bem, pessoal? Tudo ok? Tudo ok, pessoal? Conseguiram visualizar esses padrões de juntas, né? Então, eles estão presentes em todos os tipos de rochas, né? Essas feições são associadas às tensões aplicadas, ao tipo de rocha, texturas, tudo bem? Muito bem. Tudo bem, Laísa? Ótimo, beleza. O importante é que vocês vão construindo todos esses modelos mentais e fazendo essas conexões todas.
sobre os tipos de falhas. Né? Os tipos de falhas. Deixa eu ver aqui. Bom, uma falha com um deslizamento paralelo ao mergulho é aquela em que é o movimento relativo da formação rochosa para baixo ou para cima. Lembra, eu mostrei para vocês na aula passada o que é o mergulho. Né? O mergulho é a direção, né, em que a camada segue em direção à subsuperfície. Né? Então, percebe, se eu tenho um bloco, né, e um desliza em relação ao outro, eu tenho uma falha normal. Agora, se o deslizamento ele vai para cima da outra, eu tenho uma falha inversa. Então, percebe? É um movimento relativo entre os dois blocos. Né? Uma falha normal, né? e um empurramento, a gente vai ter a falha inversa. Ok? Bom, isso a gente está falando ali em relação ao movimento relativo entre os dois blocos. Aí eu coloquei aqui também para vocês perceberem que quando a gente tem uma falha normal em que um bloco desliza em relação ao outro, né, percebe que a gente está tendo uma extensão da seção. Vou pegar mais um livro aqui. Né? Percebe, né? Então a gente tem as forças atuando, né? E a gente teve um processo de extensão. Né? Não houve um encurtamento, né? Houve, olha, uma extensão de toda a seção, ok? Então, as falhas normais, a gente tem um processo, né, de distensão, extensão de uma seção, de um maciço. Normalmente, essas falhas são comumente assim, associadas à formação desses bloquinhos que eu coloquei para vocês. Né? Então, à medida que a província geológica ela se estende, né, a gente cria esses blocos que a gente chama de grabens e horsts. Né? Grabens e horsts, que são essas estruturas todas aí, e eu coloquei aqui esquematicamente para vocês, e um bloco, né, de seção ali, um modelo conceitual para vocês visualizarem isso melhor e criarem, né, aos poucos um modelo conceitual para a gente conseguir construir modelos bem mais aprimorados adiante. Né? Agora, do mesmo jeito, né, que a falha normal a gente tem um processo de extensão, né, a falha inversa, que quando a gente tem as coisas sendo empurradas uma contra a outra, a gente vai ter um processo de encurtamento de toda a seção. Né? A gente vai tendo um processo ali de cavalgamento, né? Essas rochas vão procurar se sobrepor, né, umas às outras, né? Elas vão ficando sotopostas, né, causando o encurtamento da seção, que eu coloquei ali um modelinho conceitual e coloquei esse grande afloramento. Né? Se a gente tomar uma dessas camadas aqui como guia, olha, aqui a gente tem a falha, né? Aqui, olha, e olha, percebe que esse bloco, ele cavalgou, né, sobre o outro bloco, né? Muito interessante, muito bacana essa exposição de rochas aqui, né? Aí eu falei para vocês das tensões ali cisalhantes, né? Que formam essas falhas direcionais ou transcorrentes, né? Que são aquelas que ocorrem aqui, né? Eu dei um exemplo para vocês aqui na falha de Santo André, aqui, ó, esse modelinho, esse bloco, né, a gente visualiza, é isso aqui no terreno, olha, essa aqui é a falha de Santo André. Né? Percebe que o movimento é horizontal, paralelo, né, à direção do plano de fratura, né? As placas estão assim, ó,
Muito interessante, né? Muito interessante. Né? E isso tem quilômetros e quilômetros, né? Agora, se a gente tiver o movimento de transcorrência e junto o movimento, né, para cima ou para baixo, é o que a gente chama de falha oblíqua, né? Uma composição, né? A gente chama isso de falha oblíqua, tá? Ok? Mais um tipo de falha, né? Na realidade, isso são aqueles cavalgamentos, né? Quando a gente tem, né, os esforços, né, a gente tem os esforços, né, intensos, vão sendo tão intensos, o material vai sendo empurrado, todos esses blocos, em que um vai cavalgando, olha, sobre o outro, né? Então a gente chama isso de cavalgamento. Percebe que as falhas de cavalgamento, elas têm ângulos menores que 45 graus, né? Repare aqui no bloco diagrama, né? Conceitual, né? E eles vão cavalgando um sobre o outro, né? São áreas de esforços intensos, né? Frequentemente encontradas nos grandes cinturões de montanhas, né? Intensamente formadas. Olha aqui outro afloramento, né? Outra exposição muito bonita aqui, né? Exatamente o que a gente vê aqui nos bloquinhos diagramas, né? Então perceba, né, que como os cientistas trabalham, né? Vão ao campo, vão buscando padrões similares, né? Vão medindo, vão colocando essas coisas em mapas, né? E vão contando uma história, né? O que está acontecendo, né? Procurando criar modelos conceituais, definições, né? Muito bonito isso aqui, né? Então, são um sistema de cavalgamentos. Então, vamos avançar mais um pouquinho, né? Mais um pouquinho. Então, olha só, quando uma formação rochosa fratura-se em muitos lugares e desenvolve juntas, inicia-se uma série de mudanças que vai alterá-la significativamente. Por exemplo, as juntas fornecem canais dos quais a água e o ar podem atingir a formação em profundidade e acelerar o processo de intemperismo, né? Então, esse parágrafo que eu li para vocês, eu busquei representar com aquela figurinha ali direito, né? Olha, então a gente tem a rocha sólida, percebe, né? Ela está exposta à superfície, né? Aos processos dinâmicos externos da Terra. O intemperismo, né, começa a atuar, né? E a gente vai tendo a rocha aí intemperizada, meteorizada, né? Eu gosto mais do termo intemperizado, né? Então percebe, né? A gente tem 3 bloquinhos, né? Olha a condição do primeiro mais alto e como já está a rocha ali, né? O terceiro bloquinho, né? Intemperismo químico atuou bastante ali, né? Ali, se a gente olha isso daí, muitas vezes o intemperismo químico já está tão avançado que a gente nem sabe mais qual é a rocha original, né? Aquele barranco avermelhado, né? A gente não consegue nem ver as estruturas pretéritas, antigas, que ajudaram, né, naquele processo todo de decomposição, né? Isso é fácil, quando a gente vê alguns afloramentos, a gente vê aquele barranco vermelhão, né? A gente já não, muitas vezes já não vê mais nenhuma estrutura. Os materiais, os minerais já foram totalmente alterados a outras coisas, né? Normalmente a gente só vê os grãos de quartzo, né? Que são bastante insolúveis. O resto já são coisas novas, né? Porque a ideia é sempre a gente colocar atividade humana nisso com vocês, né? Deixa eu ver uma coisa aqui.
Nesse slide, então, eu coloquei aqui uma figura, né, para vocês visualizarem o intemperismo que está acontecendo ali na rocha, né? A rocha está sendo intemperizada, a rocha está sendo apodrecida, né? A rocha está ficando podre, né? E aí, essa rocha, bom, ela está nas porções ali na superfície da litosfera, está exposta ao clima, a todos os agentes da dinâmica externa, e tal, né? E a água infiltra, né? Então, né, a água é a grande promotora disso tudo, é o grande veículo, né, desse processo de decomposição. Ela permeia essas fraturas, né? Então, ela lixivia, né, todos aqueles minerais e vai produzindo uma série de alterações, né? Então, a água é um grande veículo desse processo de transformação, de apodrecimento, de intemperização na rocha, né? A gente tem ali, nesse processo de apodrecimento, a gente tem uma coisa que a gente chama de perfil de alteração, né? Perceba que, se a gente comparar o bloquinho lá do alto com o último ali, que está a rocha meteorizada, a gente vê que a rocha apodreceu, né? Ela está intemperizada, mas ela está no mesmo local, né? Ela está no mesmo local. Veja que esse intemperismo, ele é in situ. A gente teve uma nova rocha, né? Que foi criada no mesmo local, não houve praticamente transporte de material nenhum. A gente chama isso, né? É um manto de alteração de rocha in situ, né? Se a gente tem a água levando aquilo, o vento levando para lugares mais baixos, né? Então a gente vai ter um outro tipo de solo, solos coluvionares, eluvionares, enfim. Eu quero me focar agora aqui nesse material in situ, né, residual, né? Porque olha que interessante, né? Vamos colocar a atividade humana ali, nesse modelo que eu estou criando para vocês. Perceba, está chovendo, a água infiltra, e essa água ela vai percolar aquele meio. Por onde ela vai percolar? A água vai percolar pelas fraturas ou entre os grãos, né, da rocha, né? Então, basicamente, a rocha, opa, não, tô aqui. Então, veja, a água percola, né? A água percola pelas falhas, fraturas, pelas juntas, pelo meio poroso, né? Ou pelo meio poroso entre os grãos. Se é uma rocha sedimentar, ela vai seguir, né? Ela vai permear entre os grãos da rocha. Se é uma rocha fraturada, que sofreu processos de compressão, de extensão, criou sistemas de fratura juntas, a água vai percolar por esses sistemas, né? Se for um outro caso, né, que a gente chama de rochas carbonáticas, sistemas cársticos, né, que o professor Murilo gosta bastante, né, a água percola por aquelas, também, pelas juntas, por aqueles canais de dissolução, né, pelas cavernas, aqueles sumidouros, né? Então, a água percola dessas três formas: meio poroso, meio fraturado e o meio kárstico, tá? Ok, vamos tranquilo, porque a minha ideia é mostrar a atividade humana nisso tudo, né? Já a gente está chegando ao fim dessa historinha aqui, né? Mas antes eu quero saber se vocês entenderam, conseguiram visualizar
como a água pode percolar pelo meio subterrâneo. Tudo bem? Alguém me dá um retorno pelo áudio, pelo chat? Tudo bem? Entenderam a figurinha? Tudo bem? Laísa, tudo bem? Mais alguém dá algum retorno? Tudo bem, Adriana? Tá bom. Ótimo. Ok. Ok. Agora, uma coisa interessante, né? Perceba que naquele bloco mais alto ali, né, que está a rocha sólida fraturada, a água ali vai percolar pelas fraturas. Agora, olha que interessante, aquela rocha que está meteorizada, intemperizada, aquela rocha, ela virou uma outra coisa, né? Ela virou ali um barro, né? Ela virou uma lama, ela foi tão decomposta, né, que já não existe mais aquela ligação entre os minerais como havia na rocha sólida. Né? Então, lembra, quando vocês vão num barranco desses, vocês veem que aquele material, ele fragmenta, né, na mão de vocês, né? Aquilo virou uma lama, virou uma argila, virou um silt, né? Então, veja que interessante, aquela rocha sólida, aquela rocha sã que tinha fraturas, né, que era um ambiente fissural para a água percolar, ela virou também ali na parte mais superficial um meio granular. Né, que interessante, como se fosse uma rocha sedimentar, né? Quer dizer, a água passou também ali a percolar por entre os grãos de argila, de silt, de areia que restou ali, né? Olha que interessante, tá? Bom, para que isso, né? Eu queria mostrar esse slide aqui que eu montei para vocês. Que eu montei aqui para vocês, né? Deixa eu ver como eu vou contar essa historinha aqui, né? Olha, repara aquela paisagem, né? A gente tem aquelas colinas, a gente tem toda uma mata ali, bonitinho, né? Tudo aquilo está exposto ao clima, ao ciclo hidrológico, né? Lembra, a água evapora, ela vai para a atmosfera, ela segue o caminho dela, em algum momento a gente tem a precipitação, aquilo chove, aquela água escoa superficialmente, parte daquela água infiltra no solo, né? Infiltrando no solo, ela vai seguir ali pelo meio granular ou pelo meio fissural, né? Então, daquela paisagem que eu mostro para vocês, conhecendo, né, esse modelo, né, de dobramentos, fraturamentos, esse modelo da tectônica, mais o sistema Terra, o ciclo hidrológico, eu posso construir esse modelinho aqui, ó, esse bloco diagrama, né? Esse bloco diagrama que é parecido com esse aqui, nesse slide aqui, né? Perceba, a gente tem ali uma parte superior, né, que foi decomposta in situ, virou um solo residual. Em algum momento, ele ainda mantém algumas estruturas originais, e em maior profundidade você tem a própria rocha sã. Então, perceba, né? Então, parte da água infiltrou por esse meio, está percolando ali entre o meio granular, e esse meio granular também abastece as fraturas em superfície, como se fosse uma caixa d'água, né?
Olha que interessante, né? Daí a importância da gente proteger os mananciais, né? A gente ter áreas de perímetros de proteção de poços, de captação de recursos subterrâneos, né? Então, desse bloco diagrama, eu construo esse outro bloco através de perfurações, consulta de mapas geológicos, né? Então, eu construo aqui, né, um bloco aqui geológico, a partir de uma série de estudos, até mesmo indiretos. Lembra dos métodos sísmicos que nós falamos na aula anterior? Olha, eu posso usar a sísmica para nosso uso, né? A gente provoca ali um terremoto artificial, né? E dependendo de como as ondas, da velocidade das ondas dentro do meio, a gente pode saber uma série de coisas. A gente pode descobrir qual é a camada superior intemperizada, aonde está o topo de rocha, a gente pode achar essas fraturas. E olha que interessante, se eu acho isso, eu posso vir ali, ó, e fazer uma perfuração, né? Olha aqui, eu posso fazer uma perfuração e construir poços tubulares, poços artesianos, né, chamado aí comumente de poços artesianos, para a gente captar água subterrânea para abastecimento, né? Olha que interessante, né? Toda essa região aqui verde clara, aqui da cidade de São Paulo, do estado de São Paulo, né? Toda essa região verde clara é um aquífero que a gente chama cristalino, fraturado, né? Então, muitos poços de captação, poços artesianos, estão nessa região, coletam a água desses sistemas de fraturas, né? Que são decorrentes aí de toda a história tectônica de toda essa província geológica, geotectônica nossa aqui, né? Bem interessante, né? Também perceba aqui nesse bloco aqui que foi construído, né, que a morfologia, né, o relevo, a morfologia, a geomorfologia, a morfologia do relevo, ela é condicionada pelo tipo de rocha, né, pelas rochas em subsuperfície e pelas fraturas, né? Até achei interessante aqui, ó, perceba que a gente tem um contato entre dois tipos de rochas, existe aqui um falhamento, e percebe que aqui, olha, existe um rio principal, né, de toda essa bacia hidrográfica, né? O rio principal, ele corre em cima desse falhamento, desse fraturamento, porque ali já era um ponto vulnerável, né, para a infiltração das águas e ter ali todo o processo de intemperismo, né? Então, ali, pela presença dessas falhas principais, né, ali o intemperismo saiu na frente, ali, né? E tudo isso condiciona o relevo. Né? Outra coisa interessante é o seguinte, né? Desses sistemas de falhas e fraturas juntas, né? Ao longo todo o período geológico, esses fluidos vão percolando todo o sistema, né, de fraturas, né? E eles podem, com o tempo, ir depositando minerais. E esses minerais, como quartzo, dolomita, vão sendo cristalizados, eles vão ocupando esses interstícios, né, esses espaços todos aí, né? E o interessante é que esses fluidos podem estar enriquecidos com ouro, com prata, né? E aí eles ficam ali, olha, eles ficam todos precipitados junto com o quartzo. Aí vai o homem, ele vai
e explora esse recurso, né? Então, muitas jazidas de ouro, prata, são associados a esses veios, né, de quartzo, que a gente chama fluidos hidrotermais. São soluções que foram percolando e ali foram precipitando todos esses minerais, né? A mesma coisa acontece, como eu mostrei para vocês, sobre as fumarolas. Então, eu coloquei esse slide a mais aqui para vocês verem. Aquelas regiões vulcânicas, existem fraturamentos, juntas, né? E toda aquela água aquecida, aquele sistema, percola, né, como soluções hidrotermais, né? Elas vão aflorando ali, vão construindo aquelas chaminés, em torno dela ali vão sendo precipitados diversos tipos de minerais e que tudo isso sustenta vida também, né? Como nós vimos lá na aula de vulcanismo passada. Agora, vamos aqui. Eu coloquei esse slide aqui, mas ainda não pus uma figurinha, né? Bom, mas percebam, né, então, que esses processos deformacionais, né, as falhas, né, são particularmente, né, intensos, próximos aos limites das placas, né? Então, eles são muito comuns, né? São feições comuns nos cinturões e montanhas que estão associadas à colisão de placas. Nos Andes, né? Os Andes é uma região de colisão entre placas, né? A gente está tendo encurtamento de crosta ali, né? Os vales Rift, onde as placas estão sendo afastadas, cadeia mesoceânica, o grande Rift africano, que eu contei para vocês, né? Lugares em que está tendo uma ruptura da crosta, né? Elas estão começando a se afastarem, né? A gente está gerando uma nova crosta, separando placas, né? Então, tinha mais uma coisinha que eu ia falar que eu esqueci, né? Então, são feições importantes nessas regiões próximas aos limites de placas. Lembram, né, lá na aula sobre terremotos, sismicidade, lembram lá o tsunami que houve na Indonésia, lá no Japão, em Fukushima, né, onde um bloco deslizou em relação ao outro, né? Pelos estudos com sismógrafos, eles conseguem precisar onde foi o hipocentro, lembra? O epicentro, né? Conseguem hoje saber bastante coisa da história daquele terremoto e vocês viram a consequência daquilo tudo lá, né? Entenderam a historinha? Bem, vou deixar esse material no Moodle e também vou colocar um material para vocês lerem. Então, boa noite, Stefane, boa noite, Júlia, boa noite, Juliana, Marcos, boa noite. Da próxima aula para a gente continuar a historinha. Giovana, você também se cuida. Um abraço a todos. Tchau, tchau.